Vamos continuar resolvendo mais alguns exercícios. E agora o 2.10, ele traz uma abordagem bastante diferente do que nós estávamos vendo até agora. Nele são dadas essas informações que estão aqui apresentadas, que são os cossenos diretores do vetor AC, os diretores do vetor BC e as coordenadas do vetor AB. E a pergunta é a seguinte: a gente tem esse ônibus espacial e eu quero saber quais são as coordenadas dele a partir desses três vetores, né? Os cossenos diretores de AC, BC e as coordenadas de AB. Então, nessa abordagem, observem que nós não temos as distâncias AC e BC. A única distância que é dada aqui é a distância AB. Então, para esses vetores que nós temos os cossenos diretores, nós podemos montar uma expressão, só que ela não apresenta o módulo desses vetores. Então, esse vai ser o nosso problema aqui. Às vezes, é interessante que vocês comecem a escrever as expressões a partir do que vocês sabem, porque se você ficar pensando muito e imaginando onde você vai chegar, talvez não seja a melhor ideia. Então, o que eu recomendo é, nesse tipo de problema, escreva as expressões que você conhece, mesmo que elas sejam algébricas, porque a partir de análises da álgebra linear, nós podemos montar sistemas e eliminar incógnitas que nós não conhecemos. Então, o que nós sabemos? Quando eu olho para essa figura, eu sei a distância AB, eu sei os cossenos diretores aqui de AC e BC, então a partir disso eu posso montar uma equação na qual eu vou usar aquele método ponta-cauda. Então, para isso eu vou resgatar essa figura aqui e observem o que nós podemos escrever. Sabendo que eu conheço algumas distâncias, né? No caso aqui eu conheço AC. Melhor, eu conheço os seus cossenos diretores. Eu conheço esse vetor aqui, que é o vetor AB. E eu também conheço os diretores do BC. Então, observem que, pelo método ponta-cauda, eu já tenho uma resultante aqui. Então, esse vetor R AC é a resultante. A partir disso, o que eu posso escrever? Que o vetor RAC é a soma do vetor RAB mais o vetor RBC. E a partir disso eu tenho uma expressão que eu posso montar. Então, lembrem-se que um vetor V qualquer, ele pode ser escrito em função do seu módulo e multiplicado pelos unitários, né? Cosseno de θx em I, cosseno de θy em J e cosseno de θz em K. Por que isso é relevante? Porque nós temos os diretores, nós temos esses cossenos aqui. Então, a partir disso, eu consigo escrever algumas expressões. Para RAC, eu posso escrever o seguinte: o módulo de RAC, que eu não conheço, ele vai ser multiplicado pelos seus diretores. Então, observem aqui em cima. Eu tenho cosseno de θx, cosseno de θy e cosseno de θz. Então, eu posso escrever 0,360 em I mais 0,480 em J mais 0,800 em K. Né? Vocês não precisam usar, né, essas três casas, mas para manter a regularidade eu estou fazendo isso. Para o vetor RBC, eu posso escrever uma expressão semelhante.
Agora eu tenho aqui menos 0,515 em I, menos 0,606 em J e mais 0,606 em K. E observem que faltou o vetor RAB. Para esse vetor eu já tenho uma expressão simplificada dele, porque eu tenho aqui as suas coordenadas. Então, a partir das coordenadas eu consigo escrever o vetor, né? Onde eu tenho aqui 520i mais 640j, e em K eu não tenho nada, é zero. Então eu deixo assim. A partir disso nós temos três equações. Então eu vou reunir as três aqui. Então, uma expressão para AC, uma expressão para BC e uma terceira para AB. Observem que eu tenho diferentes incógnitas em cada uma delas. Isso é bastante relevante na análise que nós vamos fazer. A partir dessas três equações que eu reuni, eu vou separar os seus membros de modo que eu tenha as equações em função de I, em função de J e em função de K. Mas a partir dessa expressão que eu tenho aqui. Então nós vamos reescrever agora em função de RAB, ou melhor, essa não, em função dessa daqui. Então nós vamos escrever agora em função desta soma. E aí nós vamos reorganizar os membros que nós temos aqui. Então, a partir disso, nós podemos escrever o seguinte: o RAC, que é essa expressão aqui, ele vai ser igual ao RAB mais o RBC. Lógico, é uma expressão maior, né? Mas a partir dela nós vamos conseguir separar os outros membros. Então agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho três equações. Talvez não esteja tão visível ainda, mas eu tenho três equações. Uma em função de I, uma em função de J e outra em função de K. Então, quando eu olho para essa expressão, eu tenho do lado esquerdo sempre o módulo de RAC, que ele vai estar multiplicado por 0,360, 0,480 e 0,800. Depois, no lado direito, eu tenho 520i e RBC menos 0 vezes menos 0,515. Então, tem 520 menos o RBC 0,515. Observem que eu não estou escrevendo os unitários, porque cada uma dessas expressões já está em função disso. Na segunda, eu vou até colocar aqui pequenininho, ó. Aqui eu estou falando de I, aqui de J e aqui de K. Então, para J, eu vou ter do lado direito 640J menos o módulo de RBC 0,606. E na última expressão,
observem que eu não tinha, né, no RAC, ou melhor, no RAB, eu não tinha nenhum valor de K. Então, o meu único valor é esse daqui agora. Então, eu vou ter um RBC vezes 0,606. Então, agora, em posse das três expressões apresentadas, nós podemos utilizar aqueles argumentos que eu comentei da álgebra linear para resolver essas três equações aqui. Eu vou numerar as três caso seja necessário. Então, observem que da terceira a gente consegue tirar o seguinte: o módulo de RAC ele é igual ao módulo de RBC vezes 0,606 dividido por 0,800. Esse valor eu posso substituir na primeira, porque a primeira está em função de RAC e RBC. A segunda também, né? Então qualquer uma das duas é um caminho válido. Mas vamos substituir na primeira. Eu vou fazer isso aqui. Quando eu substituir isso na primeira, eu vou ter essa expressão, né? O RBC vezes 0,606. Só não sei se vai caber aqui. Vou colocar aqui. Então eu vou ter RBC vezes 0,606 dividido por 0,800 vezes 0,360, que é igual a 520 menos módulo de RBC vezes 0,515. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos RBC vezes 0,515 para o lado esquerdo. Vou fazer toda essa multiplicação, divisão, né? 0,606 vezes 0,360 dividido por 0,800 mais 0,515. E aí, a partir disso, eu vou conseguir obter o módulo de RBC. Então, fazendo toda essa conta, o módulo de RBC vai ser 660 em quilômetros. Então, nós resolvemos uma. Resolvendo esta, nós podemos substituir esse valor tanto na terceira, porque ela está em função do RBC, quanto na segunda, que também vai ter esse valor aqui. Então, quando eu faço isso na segunda, eu vou ter o seguinte: o módulo de RAC, eu já estou tirando aqui o 0,480, né? Esse J aqui nem precisava pôr. Então, 640 menos 660 vezes 0,606. Isso tudo vai estar dividido pelo 0,480. Então, com isso, eu vou obter um resultado que vai ser 500 quilômetros. Substituindo também na primeira, ou melhor, na primeira eu não preciso substituir, né? Porque também já é o RAC, já é o módulo de RAC. E observem que com o módulo de RAC, voltando na imagem, nós vamos obter as coordenadas DC, que é o que nós queremos. Por quê? Porque ele é um vetor que vem da origem. Então, com isso, eu consigo obter o seu módulo, multiplicando pelos unitários dele, que nós já temos essa expressão aqui,
né? Então, o que nós vamos fazer agora é voltar com essa expressão para cá e substituir o seu valor, que é 500. O módulo de RAC é 500, que foi o que nós achamos aqui de 2. A partir disso, nós conseguimos obter as coordenadas de RAC, que são as coordenadas do ônibus. Embora nós vamos obter de modo de um vetor, né, o vetor RAC, que aí fazendo essa multiplicação eu vou ter 180i mais 240j mais 400k. Esse vetor, como ele vem da origem, ele já dá os próprios pontos x, y, z. Então o ponto C, ele é 180, 240 e 400. Então essa é a resposta. Seguindo para a próxima, ainda nos exemplos que ele dá, nós temos essa questão que pergunta o seguinte: primeiro escreva expressões para as forças. Então eu tenho aqui uma força F, uma força Q e uma força P, cada uma delas dada de uma forma diferente. Depois some essas forças e por fim informe quais são os cossenos diretores de cada uma delas. A partir disso, nós começamos com a primeira, que é a A. Então a primeira força que nós vamos calcular vai ser a força F, porque ela acaba sendo a força mais fácil. A F já é dada com os cossenos diretores. Então eu tenho aqui cosseno de 60, que é o meu θx, cosseno de 45, mas observem que é menos o cosseno de 45 em J. Por quê? Porque ele aponta no sentido inverso do sentido positivo do eixo. E depois nós temos o cosseno de 60 para Z. Então, mais cosseno de 60 em K. A partir disso, nós temos o vetor F fazendo essa multiplicação. Próximo, que também é mais simples, seria o vetor Q. O vetor Q é mais simples que o vetor P. Então, observe o seguinte: para o vetor Q, que é esse daqui, nós estamos analisando apenas esses dois ângulos, 45 no plano XY e 30 em relação, ou melhor, 60, né, em relação ao Z, mas 30 em relação ao plano. Então, a partir disso, nós podemos ver que o cosseno de 30 projeta esse vetor no plano. Então, quando eu pego Q cosseno de 30, ele é projetado no plano. E depois eu posso tirar o cosseno para achar Y e o seno para achar X. Mas observem que ele aponta no sentido negativo de Y, tá? Então essa questão de encontrar a projeção dele em Y vai ser um valor negativo. Da mesma forma para Z, quando eu projetar ele em Z, ele vai apontar para baixo. Então ele também vai ser negativo. Então a partir dessas considerações, nós podemos escrever o seguinte: para o vetor Q, nós temos o 300. Quando eu tiro o cosseno de 30 e multiplico pelo seno de 45, eu vou obter a projeção em X. Depois eu tenho o cosseno de 30 de novo, para deixar ele no plano, mas agora o cosseno de 45 negativo, porque ele aponta no sentido negativo. E por fim, se eu tirar o seno de 30, eu vou projetar esse vetor no eixo Z. Então observem que rapidamente a gente consegue escrever uma expressão para essas forças. Dando continuidade, então,
o vetor P talvez seja o vetor de maior dificuldade aqui. Nós temos duas situações, nós temos uma projeção no eixo Z e uma no plano. Só que agora isso é dado em função de proporções, né? Então eu tenho aqui o que seria o ângulo θ. Então observem que o cosseno de θ vai dar uma projeção no plano e o seno vai dar uma projeção no eixo Z. Mas quem é esse cosseno e seno de θ aqui? Então aqui eu tenho que o cosseno de θ é 15 sobre 17. E o seno de θ é o 8 sobre 17. Então, a partir disso, eu consigo escrever uma expressão para o plano, que depende do cosseno, e uma expressão para o eixo Z, né? Que aí esse já não depende mais não depende do cosseno, depende do seno. A expressão para o eixo Z ela é dada de forma direta, né? Porque eu tenho aqui o 200 vezes o seno, eu vou ter o eixo Z, a projeção em Z. Mas no plano não, porque eu tenho ainda o ângulo de 30 graus para projetar ele em Y e em X. Quando eu pegar o cosseno, eu vou projetar em Y. Por quê? Porque o ângulo é formado com o eixo Y. E quando eu tirar o seno, eu vou obter essa projeção aqui, que vai ser a mesma coisa que a projeção dele no eixo X. A partir disso, a gente pode fazer isso de duas formas. Escrever de forma mais lenta cada uma dessas expressões. Então, fazer um PX, um PY e um PZ. E eu vou fazer isso porque é a primeira vez que vocês estão se deparando com essa estrutura, provavelmente. Então, observem que PX vai ser o módulo, que é 200, vezes o cosseno de θ, e agora vezes o seno de 30. Então, isso permite escrever essa expressão aqui, 200 vezes cosseno, que é 15 sobre 17, vezes o seno de 30, que seria meio. Para PY, nós vamos escrever algo semelhante. 200 cosseno de θ, porque isso é a projeção no plano. E agora, em vez de usar o seno de 30, nós vamos usar o cosseno de 30. Então, agora eu vou ter 200 vezes 8, ou melhor, 15 sobre 17 ainda, mas agora vezes o cosseno de 30. E para PZ, é simplesmente multiplicar pelo seno de θ, que é o 8 sobre 17. Então, para PZ, nós temos 200 vezes o seno de θ, que é 200 vezes 8 dividido por 17. E aí agora eu consigo escrever uma expressão que engloba toda essa estrutura. Só que eu vou fazer isso de uma forma que eu já vou colocar os resultados das multiplicações aqui, tá? Então, o vetor P, ele vai ser 200 vezes o seno de 30, que é meio, vai dar 100, vezes 15, que vai dar 1.500, e dividido por 17. Então, isso aí vai dar 88,24i. Agora, o y vai ser a mesma coisa, só que vezes o cosseno, né? Então, eu vou ter cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 3, ou melhor, sobre 2. Então, eu vou ter 1.500 raiz de 3 dividido por 17. Isso vai dar 152,8 em J. E, por fim, eu vou ter 200 vezes 8 dividido por 17. E aí isso vai dar 94,12 em K. Agora, em relação aos sinais.
A projeção no plano vai ser uma na direção positiva de y, outra na direção positiva de x. Já para z, isso vai apontar para baixo, então esse sinal aqui é negativo. Com isso, então, nós temos as três forças. E a letra B solicita que nós façamos a soma dessas três forças. Então, isso permite escrever o seguinte: a força resultante vai ser F mais Q mais P. Não necessariamente nessa ordem, né? Então, com isso, nós temos que F, que foi dado ali em cima, é 100 vezes cosseno de 60, que é meio, então é 50. 50i. Depois, 100 vezes cosseno de 45 é 50 raiz de 2. E 50 raiz de 2 vai dar menos 70,71 em J. E depois nós temos cosseno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, vai dar 50 raiz de 3, que vai ser... ou melhor, cosseno de 60 é meio, né? Então vai dar 50. Então nós temos agora aqui a expressão de F. A expressão de Q nós também não abrimos, né? Eu vou passar isso aqui para baixo, porque não vai dar espaço. Então, para Q, eu tenho cosseno de 30 vezes seno de 45 vezes 300. 183,7 em I. Depois, menos cosseno de 30 vezes cosseno de 45. Que basicamente é a mesma coisa, né? Menos 183,7 em J. E por último, seno de 30, que é meio, vezes 300, então menos 150 em K. E a última expressão, que é a de P, que a gente acabou de calcular aqui, né? Então agora temos as três forças. Somando em cada coordenada, 50 mais 183 mais 88, eu vou ter 321,9 em I. Depois, menos 70 menos 183 mais 152, eu vou ter menos 101,6 em J. E 50 menos 150 menos 100 menos 94 vai dar menos 194,12 em K. E toda essa expressão aqui, força resultante, né? Ela vai ser dada em Newton. E aí a gente pode tirar o módulo disso, né, para obter a força resultante em módulo. Muitas vezes isso aqui vai ser relevante, tá? O que eu vou fazer? 321 ao quadrado, 101 ao quadrado, mais 194 ao quadrado e tiro a raiz disso. Então, quando eu fizer isso, eu vou obter 389,4 newtons. E por fim, ele pede os cossenos diretores desses ângulos. Aí, para fazer o cosseno diretor, necessariamente eu ia precisar dessa força resultante em módulo, né? Então, bom que já foi feito. O que vai ser o cosseno diretor? Em uma direção qualquer, que eu vou chamar aqui de I, vai ser esse VI dividido pelo módulo de V. Isso vai ser igual a um cosseno diretor I, onde esse I aqui pode ser X, Y ou Z. Então, para cada um deles, eu vou precisar calcular uma expressão dessa. Mas, como eu quero o cosseno diretor, eu tenho que esse θi vai ser igual ao cosseno inverso do VI dividido pelo módulo de V. Então, essa é a expressão que eu quero.
E eu vou obter uma delas para cada uma das coordenadas da força resultante. Então isso dá uma expressão muito simples, né? Para θx, eu vou ter o cosseno inverso de 321,9 é o meu vetor, dividido pelo módulo, que é 389,4. Depois, para θy, eu vou ter a mesma coisa, o cosseno inverso de menos 101, dividido de novo por 389,4. E para θz, vou ter uma expressão semelhante, de cosseno inverso vezes menos 194,12 dividido por 389,4. Lembrando ainda que cada uma dessas expressões ela vai dar resultados em função do seu sinal, tá? Se você mudar o sinal, você vai mudar a resposta. Então, para θx, eu vou ter 34,2. Para θy vai dar 105,1. E para θz, 119,9. Então, esses são os 3 cossenos diretores que nós queremos. A partir disso, a gente pode escrever uma expressão em função dos cossenos diretores. Né? Agora que eu tenho eles, eu posso tirar o cosseno de 34, né? Tirar o cosseno de 105 e tirar o cosseno de 119, que na verdade é basicamente essa divisão. 321,9 dividido por 389,4 vai ser o valor do cosseno. Mas não é necessário fazer isso. Bom, seguimos para mais uma aplicação agora. Essa aplicação aqui, ela já é mais complexa, porém, ela é o que nos interessa. Tanto essa quanto aquela anterior, essa daqui, são problemas mais da engenharia que mexem com estruturas, né? No caso, nossa engenharia civil. Então, esse problema é mais direcionado aos nossos propósitos. E aí, ele diz o seguinte: nós temos esse colar C, ele desliza em uma barra que é a barra B, e ele é sustentado por um cabo que está preso no ponto D. E a primeira pergunta é a seguinte: quais são as coordenadas do ponto C? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Para obter as coordenadas do ponto C, nós vamos precisar fazer um trabalho que é o que está dado nessa imagem aqui de baixo. Então, eu vou precisar obter o meu vetor AB, AC, e a partir do vetor AC, eu posso fazer a soma, né, de OA com OC e obter aqui o vetor que é o OC. OC necessariamente vai ser a coordenada, porque ele parte do zero. Lembre-se que o vetor é a diferença entre dois pontos. Então, o ponto C menos o ponto O, como O é a origem, é o próprio ponto. Então, esse trabalho nós vamos fazer. Precisamos primeiro obter os vetores A, B. Observem da figura que o vetor A ele é dado pelos pontos x0, y 60 milímetros e z 240. O vetor B, ou melhor, o ponto B, ele é dado por, embora poderia ser o vetor B também, tá? O vetor OB, do ponto O ao ponto B. O vetor B, então, tem 120 milímetros em X, 300 em Y e 0 em K, porque claramente ele está no chão. A partir disso eu posso construir o meu vetor AB, que é dado por 120 menos 0
né? B menos A, depois 300 menos 60 e depois 0 menos 240, que nós vamos obter esses três valores, todos eles em milímetros. Vamos necessitar novamente do módulo desse vetor AB, e aí o módulo dele é 360. Qual o objetivo do módulo? Nós vamos construir um vetor unitário. Esse vetor unitário vai ser um vetor unitário na direção aqui, ó, de AB. Então, nessa direção. Qual o objetivo disso? Nos é dado o tamanho dessa barra de A até C. Se eu tenho o tamanho dela, eu consigo construir um vetor dela, porque eu tenho o vetor unitário de AB. O unitário de AB vezes um tamanho qualquer dentro de AB vai dar a característica deste vetor nessa estrutura, nessa direção. Então, eu consigo, a partir disso, fazer a construção do vetor AC. A construção vem da montagem do unitário AB. Então, o vetor AC vai ser dado por o módulo de AC, que é o 240, vezes o vetor unitário de RAB. Então, isso vai ser 240 vezes 120i mais 240j menos 240k. Isso tudo dividido por... Melhor, vou colocar aqui na frente, ó. Vou colocar dividido por 360. Não tem problema nenhum eu tirar esse vetor dali de baixo, né, da divisão, e colocar junto com o módulo. Vai dar o mesmo valor no final. Com isso, nós obtemos que esse vetor RAC vai ser dado por 80i mais 160j menos 160k. Então a gente vê que diminuiu, né? E tem que diminuir mesmo, porque está na mesma direção de AB, mas tem um tamanho menor. Então está dentro do esperado. A partir disso, nós temos duas opções. Como é um vetor AC, eu vou colocar aqui as duas opções. Eu posso fazer ponto C menos o ponto A. Então, isso vai me dar as coordenadas ali do C. E uma outra opção que eu tenho é fazer essa construção geométrica aqui do lado. E nós vamos optar por essa opção. Ela vai ser o nosso guia aqui, mas depois tentem fazer isso. O C menos o A. E vocês vão ver que a gente vai obter os mesmos resultados. Então, a partir disso, nós vamos encontrar quem é esse ponto C. E vamos fazer o seguinte. Ou melhor, até antes disso, deixa eu dar uma orientação. Quando eu falei C menos A, eu estou dizendo isso daqui, tá? C menos A. O RAC nós obtivemos aqui. O A nós temos aqui em cima. Então quer dizer que o C é incógnita. Então isso vira uma equação, tá? Não é pegar esse vetor RAC e subtrair o A. Cuidado com isso. Eu vou deixar essa opção aqui, para depois vocês tentarem fazer. E eu vou pelo método mais... Na verdade, mais difícil, mas às vezes acaba sendo o mais visual, né? Então, nós temos aqui ROA mais RAC, e isso é igual a ROC, que basicamente é a mesma expressão, embora não pareça. Então, o que nós vamos obter daqui? ROA foi dado aqui em cima, né? O ROA, na verdade, é o ponto A. Então, ele é 0,60,240. Eu vou escrever na forma de pontos. 0,60,240. O RAC foi o que nós encontramos.
80, 160, menos 160. E o ROC é o que a gente quer chegar. Então, fazendo essa soma aí, a gente encontra o ROC, que já é necessariamente o ponto de C, as coordenadas de C. Então, 0 mais 80 vai ser 80. 60 mais 160, 240 em J. E 240 menos 160, que vai ser 80 em K. Então, essas são as coordenadas do ponto C. A partir disso, nós vamos para a segunda pergunta, que é a B. E na B ele diz o seguinte: se a força de tração do cabo é 150 newtons, escreva expressões vetoriais utilizando a representação cartesiana para as forças que o cabo exerce no ponto C e para as forças que ele exerce no ponto D. Então ele quer uma força CD e uma força DC. Basicamente essa é a pergunta, né? Qual é a força CD, considerando que a força que atua nesse cabo, ou melhor, qual é a expressão vetorial da força CD, né? Considerando que a força que atua nesse cabo é uma força de 150 newtons. Então, essa é a pergunta. E aí, para isso, o que nós vamos precisar? Do ponto C, que nós já temos aqui, eu vou reescrever ele, que é 80, 240 e 80. E também vamos precisar do ponto D, que a gente pode tirar aqui da figura. Para X, ele tem 120 milímetros. Para Y, ele é 0. Claramente, ele está na parede formada pelo plano XZ. E em Z, ele tem um tamanho de 280. Então, a partir disso, eu consigo calcular quem é o vetor RCD. E o vetor RCD é D menos C. Então, D menos C vai me dar 40I menos 240J e 200K, né? Fazendo essa divisão, ou melhor, fazendo essa subtração de D menos C. Só fazendo uma correção, né? Que aqui na verdade é 220. Então aqui é menos 220. Bom, com esses valores na mão, nós podemos também calcular o módulo de RCD, que vai ser o 40 ao quadrado, mais 220 ao quadrado, mais 200 ao quadrado, e tirando a raiz disso. Quando eu faço essa conta, eu vou obter 300 milímetros. Então agora, qual é a ideia aqui? Eu tenho uma força que ela atua nesse cabo, que eu vou colocar aqui de roxo. Então, esse RCD, isso aqui é uma força que é a força F. Essa força ela atua de modo a sustentar esse colar C. Então ela é uma força de tração no cabo, como nós já vimos, né? Essa força necessariamente precisa ser de tração. Quando eu tenho o módulo de uma força atuando em uma direção específica, eu posso calcular qual é o vetor associado a essa força, o vetor força, a partir da expressão onde eu multiplico por um vetor unitário que esteja nessa direção. Necessariamente esse vetor vai ser um vetor que depende da posição, então vai ser um vetor posição. Observem que eu já tenho o vetor posição RCD, eu posso tirar o seu vetor unitário, então obtendo um unitário de RCD, eu vou saber qual é um vetor que é unitário nessa direção. A partir disso eu posso multiplicar ele pelo módulo da força, que é o 150, e com isso eu consigo obter uma expressão vetorial. Então o que nós fazemos aqui é o seguinte: eu quero obter uma força FCD, então eu vou multiplicar essa força, que é o módulo dessa força, tá? Não é um vetor,
pelo vetor unitário associado com essa direção, que é o vetor dividido pelo seu módulo. Observem que nós já temos todos esses valores. Então, 150 foi dado, o vetor vai ser o 40i menos 220j mais 200k dividido por 300. Então, 150 dividido por 300 vai dar 15 sobre 30, que vai dar 1 sobre 2, eu multiplico por todo mundo aqui. Basicamente, eu vou dividir tudo isso por 2. E aí, fazendo isso, eu vou obter o meu vetor força FCD, que é um vetor de tração em relação a essa direção. E ele vai ser o 20i menos 110j mais 100k. Isso também dado em newtons. E ele também fez uma outra pergunta, né? Ele quer o vetor na direção oposta, que seria o FDC. E aí lembrando que o FDC, como ele é oposto, então ele é o FCD com sinal trocado. Então basicamente a gente pode copiar isso aqui e trocar o sinal de todo mundo. Ou colocar um sinal de menos só na frente, né? Aqui é mais, aqui é menos. Todos eles com sinal trocado. Então essa é a resposta. E esse eu considero um dos exercícios mais importantes de todos os que foram apresentados aqui e resolvidos. Vamos agora continuar com os exercícios que são os problemas propostos. Então agora as coisas vão começar a caminhar em diversos níveis de dificuldade. Então na primeira pergunta que eu tenho aqui, ele tem um vetor, e esse vetor ele tem o ângulo dado em duas direções. E ele pede para determinar valores possíveis para a terceira direção, descrever as diferentes orientações de R, né? E aí escreva esses vetores a partir desses dois ângulos diretores que são dados, né? Então, e mostre também, desenhe esses vetores depois. Desenhar talvez seja uma tarefa um pouco mais difícil, né? Mas o cálculo em si acaba sendo fácil. O que nós temos aqui? Vocês podem ver que é um problema de temperatura baixa, então quer dizer que ele é fácil. E realmente ele é muito fácil, basta você conhecer aquela fórmula dos cossenos diretores. Aqui, repito aqui, caso alguém tenha esquecido. Então, cosseno de θx ao quadrado, mais o cosseno de θy ao quadrado. Na verdade, eu prefiro pôr esse quadrado aqui. E mais o cosseno de θz ao quadrado é igual a 1. Tá? Então, essa é a ideia. Fazendo isso, observe que nós já temos cosseno de θx e θy. Então, eu já posso fazer esse cálculo tranquilamente, né? Como que isso vai ficar? Eu vou deixar o cosseno de θz isolado, porque é o valor que nós não temos. E vou passar para cá. 1 menos cosseno quadrado de θx, que é 36, menos cosseno quadrado de θy, que é 72. Então, a gente pode calcular esses valores e subtrair eles de 1. Né? Quando eu faço isso, eu vou obter o seguinte: 1 menos cosseno quadrado de 36 menos cosseno quadrado de 72 vai dar 0,5. Então agora, ou melhor, tirando a raiz disso, né? Eu vou vou tirar a raiz disso aqui. Então, quando eu tiro a raiz dessa estrutura, aí eu vou obter mais ou menos meio.
Lembrando que a gente sempre tem dois sinais associados, né? Como eu tenho dois sinais associados, eu vou ter dois ângulos quando eu tirar o cosseno inverso. Então agora eu faço isso. Eu tiro o cosseno inverso para obter o meu θz. Então vai ser o cosseno inverso de mais meio e de menos meio. Então nós vamos obter dois valores para isso daqui. Se vocês pensarem um pouco, é fácil ver quem tem o valor meio como cosseno, né? Seria o 60. Então, quando é positivo. Então, o primeiro θz, eu vou chamar aqui de θz1, eu vou obter 60. Quando eu faço ele negativo, é como se eu estivesse medindo no sentido anti-horário. Então seria 180 menos 60. E aí eu vou ter o θz2, que vai ser o 120. Então a partir disso eu tenho dois valores. E agora eu posso escrever uma expressão, né, de um vetor unitário. Na verdade eu posso escrever duas expressões. Uma para um R1 e outra para um R2. Então no R1 eu vou ter o cosseno de θx, que é 36, para i, mais o cosseno de θy, que vai ser o 72, em j, e mais o cosseno de θz, que agora a gente sabe que é 60, em k. Então, com isso, eu tenho uma expressão para R1, né, que basicamente é calcular quem é cosseno de 36, 72 e 60, né? Então, cosseno de 36 é 0,80, 90. Cosseno de 72 é 0,30, 90. E cosseno de 60 a gente já sabe que é meio. Então, a gente pode manter as unidades, as casas, né? Então, esse é o meu R1. E no R2, basicamente eu vou obter a mesma coisa. Então eu posso até copiar isso tudo aqui para já acelerar. E aí eu vou obter o seguinte. Agora, em vez de cosseno de 60, eu tenho cosseno de 120. 120 muda o sinal do cosseno. Então o meu unitário vai passar a ser menos meio. Que isso muda? Eu trouxe a imagem aqui para a gente ver no que isso muda. Então esse aqui é o desenho desses vetores. Observem que o meu vetor R1, ele é esse daqui, porque eu tenho meu θz com 60. Então ele está apontando para dentro do eixo e para cima. Agora, quando eu tenho o meu θ2, né, que vai ser o ângulo de 120 graus, observe que o unitário agora ele passa a apontar para baixo. Então, esse é o ponto principal. Quando eu mudo o ângulo, eu mudo a direção. Então, por isso é importante a gente conseguir calcular esses vetores. Bom, seguimos. Vamos para mais um, que aqui novamente nós vamos calcular as forças, né? Então, escreva uma expressão para cada vetor, força, utilizando uma representação cartesiana. E avalie, né, a força, o vetor resultante, e também faça um desenho dele. Então, vejam que ainda é muito fácil, não tem nenhuma dificuldade aqui, nada diferente. A única coisa é que agora eu tenho ali a força F dada por proporções e um ângulo, a força Q dada por dois ângulos e a força P dada pelos seus ângulos diretores. Então, quer dizer, é algo bastante simples de ser feito, né? Basicamente é pegar cada força e escrever uma expressão vetorial para ela e somar. Então, vamos fazer isso. Observem aí que o vetor F, vamos começar pelo F.
ele tem aqui um triângulo 2, 1. Então, nesse triângulo 2, 1, basicamente eu tenho isso aqui, onde eu tenho aqui 2 e aqui 1. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 5, então isso aqui vai ser raiz de 5. Então, a partir disso, eu posso escrever uma expressão para o cosseno de θ, onde o cosseno vai ser 1 sobre raiz de 5, e uma outra expressão para o seno de θ, que vai ser 2 sobre raiz de 5. E o meu cosseno vai projetar no eixo, no plano XZ. Né? Observem que agora Z está aqui, X está aqui e o Y representa a altura. Então eu tenho aqui um XZ. E essa projeção é dada por 1 sobre raiz de 5. E o 2 sobre raiz de 5 vai dar a projeção em Y. Então, a partir disso, a gente consegue escrever algumas expressões, né? Lembrando que, para obter a minha projeção em X, eu vou ter que... Aqui eu tenho um ângulo de 20 graus. Então, o cosseno de 20 vai dar Z e o seno de 20 vai dar X, mas na posição negativa dele, né? No sentido negativo. Então, para essa força, eu tenho o módulo 30, onde eu vou multiplicar por cosseno de θ, que é 1 sobre raiz de 5, e seno de 20. Isso vai dar um valor negativo. E esse vai ser meu valor para I. Observem também outra coisa, por mais que os eixos mudem, os I, J, K sempre vão estar associados a X, Y, Z, respectivamente. Então, agora para achar Y, basta multiplicar pelo seno. Então, vai ser mais 2 sobre raiz de 5. Ele não tem mais nenhum valor associado. E agora, para encontrar o Z, que está também na posição positiva, eu vou ter de novo o cosseno, que é 1 sobre raiz de 5. E agora eu vou multiplicar pelo cosseno de 20. Então, com isso, eu obtenho uma expressão para F. Com esses valores, a gente consegue calcular exatamente quem é F. Então, 30 vezes seno de 20 dividido por raiz de 5, eu vou ter menos 4,59i. Agora, 30 vezes 2 sobre raiz de 5, eu vou ter 26,8j. E 30 dividido por raiz de 5 vezes cosseno de 20 vai dar 12,6 em K. Para a força Q, aqui é F. Agora, para a força Q, nós temos o seguinte: ela tem um módulo 60. Cosseno de 30 projeta no plano e o cosseno de 40 dá o valor em X. Então, observem aqui, né? Nessa força, quando eu tiro o cosseno de 30, eu projeto ela no chão. Quando eu pego o cosseno de 40, eu projeto ela no X. Quando eu pego o cosseno de 40, ela vem para cá, no Z. Então, esse aqui é o meu valor para I. Para Y, vai ser apenas o seno de 30, que também está na posição positiva. E para Z, observem que ele vai dar um valor negativo, porque vai apontar nesse sentido. Observem que aqui eu tenho a minha projeção no plano. Quando eu ter que compor para cá, ele vai apontar no sentido oposto do eixo, no sentido oposto do positivo do eixo, né? Então, cosseno de 30 para projetar no chão e seno de 40 para obter em Z. Então, com essas expressões, agora a gente pode calcular novamente essas multiplicações. Então, eu vou ter aqui 39,8 em I
mais 30 em J menos 33,4 em K. Então esse é o meu vetor Q. E por fim eu tenho o vetor P, que P é o mais fácil deles, porque ele é dado em função dos diretores. Então eu tenho aqui cosseno de 60 menos cosseno de 45. Observem que o sinal veio porque ele está apontando para baixo. Ok, aqui é J e cosseno de 60 em K. Agora, então, com esses valores, a gente consegue também obter o seu valor. Então, cosseno de 60 é meio. Então, eu tenho 50 aí, menos 50 raiz de 2, porque essa cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar menos 70,7 e mais 50K. Então, esse é o meu vetor P. E agora o que a gente vai fazer é somar todo mundo. Então agora eu tenho a pergunta, né, que é a força resultante. Como já está um em cima do outro, ó, observem que eu vou somar assim, né? Basicamente essa é a ideia. Então, menos 4,59 mais 39,8 mais 50. Então eu vou ter aqui 89,8 menos 4,6. Vai dar 85,2. Depois 26 mais 30, que vai dar 56,8 menos 70. Aí eu vou ter 13,9 J. E por fim 12 menos 33 mais 50, que vai dar 29,2 K. Então essa é a minha força resultante. Aí a gente pode desenhar ela também, né? A gente vai ver o que se você for desenhar. Que essa força resultante tem um valor maior aqui na direção do X, um valor muito pequeno em Y, só que apontando para baixo, e um valor pequeno médio em Z. Então esse é um vetor que ele vai estar bem por aqui, né, apontando nessa direção para baixo e vindo um pouquinho na direção de Z. Então essa é a característica desse vetor. Seguindo, que na verdade não é isso aqui, mas aqui tinha uma imagem para ajudar vocês, mas enfim, vocês podem olhar ela agora, né? O que ela tem aí? Ela mostra as projeções. Então aqui a projeção da força F, mostrando o que é o cosseno, né, e o que é o seno, e a mesma coisa para a força aqui. Bom, dando continuidade, nós temos outro semelhante. E nesse problema aqui, o que é solicitado novamente é a força resultante. Então ele quer a soma, né, dessas duas forças FP. Para F foi dado em proporções. Então eu tenho uma proporção de 2 positivo para Y, 3 positivo para X e 6 positivo para Z. Então a partir disso eu consigo escrever um vetor que tenha essas características. Então o meu vetor P, ele é igual a 30 em módulo, ou melhor, 20,
E ele precisa ser multiplicado por algo, né? Que é o quê? É um vetor unitário. Então eu vou escrever aqui um vetor unitário nessa direção que foi dada. Então qual é a direção que foi dada ali? 3 para x, 2 para y, 6 para z. A partir disso eu consigo calcular o módulo desse vetor. Então eu tenho aqui 36, 6 ao quadrado 36, mais 4, 40, mais 3 ao quadrado vai dar 49, então o módulo desse vetor é 7. A partir disso, então, eu consigo escrever essa expressão aqui. 20 dividido por 7 vezes 3 vezes 2 vezes 6. Cada um para... Eu estou escrevendo na forma de pontos, né? Mas lembrem-se que são vetores unitários. Então, com isso, eu tenho uma expressão que é a seguinte. 20 vezes 3 sobre 7i mais 2 sobre 7j mais 6 sobre 7k. Então esse é o meu vetor P, força P. Agora a força F, ela vai ter um detalhe. Na força F eu não tenho um dos ângulos. Observem que eu tenho aqui o θy, que é 45, e o θz, que é 60. Mas eu não tenho o θx. Então eu vou precisar calcular isso. Então o cosseno quadrado de θx vai ser igual a 1 menos o cosseno quadrado de θy, que é 45, menos o cosseno quadrado de θz, que é 60. Então, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é meio. Então, eu vou ter esses dois valores ao quadrado. Fazendo, então, essa conta, nós vamos obter aqui que esse cosseno de θx vai ser igual a raiz, né, de todo esse conteúdo aqui. Eu vou pegar esse valor, vou chamar isso de x grande. Então, quando eu calculo aqui esses valores, isso aqui vai me dar 0,5. Então, eu vou ter que θx vai ser igual ao cosseno inverso de, ou melhor, eu vou ter mais e menos. Então, de mais ou menos meio. Então, meio é 60, menos meio é 120. Então, a partir disso, eu tenho dois ângulos possíveis. Observem aqui na figura que o ângulo é esse, que eu fiz de roxo. Porque esse daqui ele vem do sentido negativo. Ó. Aqui é negativo e aqui é positivo para x. Então, esse aqui poderia ser o 60. Claramente, o ângulo é o outro, né? Então, o que eu vou obter vai ser, ou melhor, né, antes disso, quando eu utilizar o ângulo 60 para fazer essa conta, nós vamos observar que eu vou obter um valor positivo. Se eu usar o ângulo de 120, eu vou obter um valor negativo. E claramente o vetor F aponta no sentido negativo de x, não no sentido positivo, porque a indicação que eu tenho aqui, ó, é z para cima, y para frente e x para a esquerda. Então esse vetor necessariamente vai, ou melhor, esse ângulo necessariamente vai ser o 120 unicamente para conseguir mudar o sinal dessa força. Então, com isso, a gente vai usar o θx igual a 120. Então, agora eu consigo escrever uma expressão para essa força F. Então, a força F vai ser igual a
O módulo é 10. Então eu vou ter cosseno de 120 para I, mais cosseno de 45 para J, e mais cosseno de 60 para K. Então, substituindo esses valores aí e multiplicando, eu vou ter menos 5i. 45 é raiz de 2 sobre 2, então vai dar 5 raiz de 2, vai dar 7,07 para J. E 60 de novo, então vai ser 5 para cá. Então esse é meu vetor força. Então a força resultante vai ser a soma de F mais P, onde eu tenho aqui que F é essa força e P é esta força daqui. Então aqui eu tenho uma e aqui eu tenho a outra. Então eu vou somar aqui I com I, J com J e K com K. Então eu vou obter a partir disso menos 5 mais 20 dividido por 7 vezes raiz de 3 vai dar 3,57i. Depois 12,8J e por fim 22,1 em K. Ainda nós temos mais alguns exercícios, todos eles são semelhantes. Cada um ele traz uma abordagem um pouquinho diferente para a disposição das forças. Mas de um modo geral, o que nós vemos é que todos eles são fáceis. Nenhum tem dificuldade assim relevante, tá? Todos eles até o momento são nesse nível. Então nós temos mais uns 3, se eu não me engano. Vou dar sequência com mais um. Então aqui a gente tem essa imagem, né, que ela estava mostrando aqui a associação desse triângulo, né, que eu tinha feito. Ele é um triângulo que ele tem o 2, 3, 6, né, e pelo teorema de Pitágoras eu vou obter um valor de 7. Mas isso a gente já fez, mas eu vou deixar aqui essa imagem para vocês, caso tiveram alguma dificuldade de visualizar isso, vocês podem ver agora. Então vamos seguir com mais um. Deixa eu ver se tem alguma imagem para ajudar. Tá. Então, basicamente, a pergunta é a mesma, né? Eu tenho 3 forças e eu quero saber qual é a resultante da soma dessas 3 forças. Observem que novamente eu tenho ali uma proporção. Então o meu vetor Q está dado em função de uma proporção. O meu vetor F tem os 3 diretores e o vetor P tem um ângulo em Z e um ângulo em relação ao plano XY. Então a partir disso não é muito difícil inferir o que a gente pode fazer. Então observem que em relação ao vetor Q, nós vamos começar com ele. Nós temos aqui 3 proporções, né? Eu tenho 2 em relação a y, 2 em relação a x, mas apontando para o negativo, e 1 em relação a z. E a partir disso a gente consegue então realizar um cálculo. Mas observe uma coisa muito importante: o z aponta para baixo. Então esse 1 não vai ser negativo, ele vai ser positivo.
O único 1 que vai ser negativo aqui é o 1 do x. Então, a partir disso, eu tenho que esse vetor ele é proporcional, né, ou melhor, vou colocar o seguinte, ó. O ponto Q, ele seria, não é um ponto necessariamente, tá? Mas eu vou escrever dessa forma. Então, ele é um menos 2, 2 e 1. Quando eu tiro a raiz disso, eu vou ter 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 8 mais 1, 9. Raiz de 9 é 3. Então, agora eu consigo escrever o vetor unitário. Então, com isso, eu tenho o módulo de Q ali, que é 4. Agora eu consigo escrever o vetor Q. Então, eu vou ter menos 2 sobre 3 em I, mais 2 sobre 3 em J, mais 1 sobre 3 em K. Então, esse é o meu vetor Q. Aí você pode multiplicar o 4 ali por todo mundo, vai dar menos 8, 8 e 4, dividido por 3. Para o vetor F, que também é um vetor fácil, talvez o mais difícil aqui foi esse que eu resolvi primeiro. Então, ele tem um módulo igual a 3, e ele é dado em função de cossenos diretores, né? Então, cosseno de 45 para x, cosseno de 60 para j e cosseno de 60 para k. Então, a partir disso eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2, meio, meio. Então, f vai ser igual a 3 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 2,12i, mais 1,5 j, mais 1,5 em k. Até aproveitando, a gente pode calcular aqui o vetor Q também, ó. 4 vezes 2 menos 2 vai dar menos 8, dividido por 3, tenho 2,667i. Segunda conta é a mesma coisa, só que agora é positivo e é em j, e 1 dividido por 3 é 1,33. Para manter as unidades eu vou pôr 333. Agora o que nos resta é calcular o vetor P. Então, meu vetor P, ele tem uma projeção aqui no plano, que é dada pelo seno do 50, né? Porque o cosseno está aqui em Z. Então, o seno vai dar essa projeção no plano. E depois, o 30, que vai me dar uma projeção em X com o cosseno e em Y com o seno. Como ele aponta para dentro, observem que ele tem um valor negativo para X, positivo para Y e positivo para Z, porque o Z está apontando para baixo. Mas se o Z estivesse apontando para cima, seria negativo, como é o de costume. Cuidado, porque o que é o detalhe desse exercício é que ele está mudando os eixos, né? Então, a gente pode errar por seguir o fluxo do que é costume. Então, quando eu tiro ali o 150 vai me dar x e y. Né? O x a gente já viu que aponta no sentido negativo. Então, x seno de 50 vezes cosseno de 30, que é o segundo ângulo. Então, isso é em I. Mais 150 de novo. E agora vezes o seno de 30. E isso em J. E o último vai ser o cosseno de 50, que vai dar o K. Então, os valores agora para isso, eu vou ter 150 vezes cosseno de 30 vezes 2. E isso é negativo. Então, vai me dar 1,327i. Agora, seno de 50 vezes seno de 30 dá 0,766 em J. E cosseno de 50 vezes 2 vai dar 1,286 em K. Então, agora nós temos os três vetores.
e podemos fazer a soma dessas forças, que vai ser a força resultante. Então, eu tenho que, vou copiar eles aqui embaixo, tenho F e tenho P. Então aqui eu tenho os 3 vetores, onde eu tenho Q, F e P. Então, somando todo mundo, a minha força resultante vai ser menos 1,87I mais 4,93J mais 4,12 em K. Então, a partir disso, nós conseguimos somar todos os vetores. Como já está muito grande esse vídeo, eu vou parar aqui e depois eu volto para resolver mais alguns exercícios, uns 5, 6, 7, creio eu. E agora, né, com exceção dos 2 primeiros, que ainda vão ser nessa linha de somar vetores, creio que os 2 primeiros, os outros, vamos até dar uma olhada aqui. Aqui a gente ainda soma mais um, mais outro, mas a partir daqui a gente começa a modificar a nossa ideia. Então a gente vai dificultando um pouquinho mais, né? Até chegar no nosso objetivo, que são esses que mexem com barras e forças, né? Principalmente esse daqui. Tá vendo que ele já está denominado como difícil, né? E ele é o nosso objetivo principal. Então, logo voltamos.